Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês, tudo bom? É, Na última aula eu falei com vocês a respeito do contrato individual de trabalho. Né? A gente falou sobre a classificação, sobre os elementos, sobre as características desse contrato. Falamos sobre o contrato de prazo determinado, que a gente tem três hipóteses previstas na CLT desses contratos. E aí eu trouxe a vocês a questão do serviço, da própria atividade e o contrato de experiência. E falamos também de quando esse contrato termina, e aí eu citei para vocês as verbas, como é que acontece esse término e quais são as verbas devidas em cada tipo de término de contrato. Naquela aula eu ia já entrar em trabalho intermitente, mas acabou que eu não entrei, porque a aula ficou um pouco extensa, então eu achei melhor a gente passar para uma outra, para começar em uma outra aula. Eu espero que vocês tenham visto a aula, essa outra aula que eu fiz, né? Dei até um tempinho aí. Então, que vocês tenham assistido, tenham entendido o que foi dado. E hoje a gente vai entrar numa figura, a gente vai terminar agora o contrato individual de trabalho, né? Os temas relacionados ao contrato individual de trabalho. E a gente vai entrar numa uma figura que veio introduzida com a reforma trabalhista de 2017. Até 2017, não se tinha a figura do trabalho intermitente, que é esse o nosso primeiro assunto da aula de hoje. Então, o trabalho intermitente é uma figura nova, é uma figura que veio com a reforma trabalhista em 2017 e que se ainda está, vamos dizer assim, em análise, né? Assim, as pessoas estão se acostumando a esse tipo de novo contrato, né? Porque a gente viu que a gente tem um contrato por prazo determinado, o contrato por prazo indeterminado, que é a regra, e a gente tem o contrato intermitente. E aí a gente vai entender como se procede esse tipo de contrato, né? Como é que ele acontece e o que é o contrato por prazo indeterminado. Como eu disse, ele não tinha precedente antes, ele começa com uma reforma trabalhista, uma figura nova trazida ao direito do trabalho, que veio com uma reforma no intuito de aumentar a formalização dos empregos. O intuito do legislador, o intuito do governo Temer, quando fez a reforma trabalhista, foi dizer que precisava formalizar a informalidade. Se pensarmos em números advindos de 2017 para cá, na verdade, o que se teve no nosso país, mesmo com a reforma trabalhista, foi um aumento da informalidade. Então, a reforma trabalhista, ao que pese a necessidade de modernização do direito do trabalho e tudo mais, ela não trouxe o viés que ela procurava, né? Que se dizia que ia trazer geração de emprego e aumento da formalidade. Mas o trabalho intermitente é uma tentativa de formalizar aquelas pessoas que faziam bicos. A gente vai entender mais ou menos agora o que é esse trabalho intermitente. O artigo 443, parágrafo 3º da CLT, que foi incluído com a reforma trabalhista, ele vai trazer o que se considera trabalho intermitente. Permitam-me a leitura, espero que vocês estejam com a CLT aí em mãos. Artigo 443, parágrafo 3º, ele diz o seguinte: considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. Então, a gente precisa destrinchar esse artigo e o conceito de trabalho intermitente. Então, inicialmente, a gente precisa entender que a intermitência, o trabalho intermitente, supõe-se uma prestação de serviço subordinada. Então, é necessário, se faz presente, que se tenha a ideia da subordinação. É aquilo que a gente viu como requisito da relação de emprego, né? Não há como se ter relação de emprego sem se ter
a subordinação jurídica. Então, é um trabalho que é subordinado. Caso não haja essa subordinação, a gente estaria em frente a um trabalho autônomo. Então, é necessário que haja uma subordinação jurídica entre o empregado e o empregador. Esse é o primeiro ponto. Além disso, esse trabalho intermitente, ele não é contínuo. Ou seja, ele não acontece todos os dias. Ele vai ter uma alternância entre períodos de prestação de serviço e períodos em que não vai se prestar serviço. Você deve estar bugando aí. Como assim, professor? Eu contrato alguém vai trabalhar um tempo e outro não? Exatamente isso. Então, essa pessoa, ela vai ser contratada e ela vai ter períodos em que ela vai ter serviço para prestar e vai ter outros dias que ela não vai ter serviço para prestar. Então, esse trabalho, ele não é contínuo, ele é necessário que para se ter um trabalho intermitente, haja essa alternância entre prestação de serviço e ausência de prestação de serviço. Então, período de prestação de serviço e de inatividade. Determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregador e do empregado. Então, independente de qual é a atividade do empregador e do empregado, é possível se fazer o contrato intermitente de trabalho. Exceto para os aeronautas, porque ele tem legislação própria. Quem são os aeronautas, professoras? Pessoal de avião mesmo, pessoal da tripulação de avião, aeromoça, piloto, eles são regidos por um outro tipo de legislação. Até porque ia ser muito desvantajoso para eles, porque nem todo aeromoça, eles trabalham por escala, né, por horas e dias, eles não trabalham todos os dias. Uma aeromoça e um piloto, eles normalmente não trabalham todos os dias, eles trabalham, né, por uma escala, e então, assim, não se colocou eles, então eles foram privados, eles são a exceção a essa regra. Então, a gente tem que o trabalho intermitente é aquele trabalho que ele é prestado com subordinação e ele não é contínuo. Aqui a gente precisa entender que a não eventualidade, ela não foi afastada, tá, gente? Ele não é contínuo porque ele não acontece todos os dias, mas ele acontece de acordo com a necessidade do empregador. Então, quando o empregador precisa, esse contrato, esse empregado, ele vai exercer as atividades. Então, é por isso que ele não é contínuo, ele não acontece diariamente, ele acontece de acordo com a necessidade do empregador. Vou dar um exemplo a vocês. Por exemplo, dono de buffet, dono de bar. O buffet só trabalha no fim de semana. Ao invés de contratar um diarista, passa-se a contratar um contrato intermitente. Então, ele vai trabalhar naqueles períodos, né, que o buffet funciona. Então, normalmente é sexta, sábado, domingo, então ele vai trabalhar sexta, sábado e domingo, mas ele vai ter vínculo com essa, né? Eu vou assinar carteira, ele vai ser um trabalhador intermitente, ele não vai ser diarista. Esse é o intuito da norma, entendeu? Esse foi o intuito, é você normatizar de fato o bico diarista que era contratado, garçom, que muitos bares não abrem todos os dias. Então, é mais ou menos para isso que se surgiu a ideia do trabalho intermitente. Aí você é remunerado por horas, por dias ou por mês. Então, assim, você pode pagar mensalmente, você pode pagar por dia de trabalho, pelas horas que ali você trabalhou. É uma opção sua ver como é que vai ser feito, a opção do empregador, ver como é que vai ser feito esse pagamento. Mas ele trabalha na necessidade do empregador. É isso que eu preciso que vocês entendam. Então, eu tenho um trabalho que ele não é subordinado, ou que ele é subordinado, mas ele não é contínuo. E ele alterna. Essa é a característica principal do contrato intermitente. Ele alterna períodos de atividade, de prestação de serviço, com períodos em que não há prestação de serviço, que há uma inatividade. Então, e aí eu vou determinar por horas, dias ou meses, e independe do tipo de atividade do empregador e do empregado. É a ideia de se abordar essa jornada móvel, essa jornada flexível, porque você não vai ter, de fato, os dias corretos de que você vai trabalhar. Professor, é um contrato por prazo determinado? Não. O trabalho intermitente ele é um contrato por prazo indeterminado. Eu contrato alguém de forma intermitente, faço um contrato, é necessariamente um contrato escrito, porque eu preciso deixar claro que é um contrato intermitente. Então, eu contrato você, assino sua carteira e tal, mas contrato você como intermitente. Então, você fica sabendo,
eu aviso a você que vou precisar de você. Aí eu tenho os requisitos necessários para como é que vai ser feita essa convocação e como é feito o pagamento. Entenderam? Então, ela não é contínua, alternância de atividade e inatividade, não pode para aeronauta e pode ser para qualquer outro tipo de atividade e de empregado. Um exemplo é, por exemplo, o McDonald's e o Burger King e tal, eles contratam pessoas assim. Porque, por exemplo, quando é no fim de semana, shopping tá cheio, né? Tem muito atendimento, é um atendimento que tem maior. Então, eles contratam as pessoas como trabalho intermitente para normalmente trabalhar no fim de semana. Há uma insegurança no contrato de... É bom? Você deve estar aí pensando, professora, isso é bom para o empregado? Não. O contrato intermitente ele é bom para o empregador, porque o empregador ele vai ter aquele empregado que ele teria que contratar como empregado normal, como por exemplo num bar, ele contrataria aquelas pessoas como funcionário normal, mas as pessoas iam trabalhar 2 ou 3 dias, mas agora eles podem contratar essas pessoas pelos dias trabalhados. Então, o que eu tenho é que eu não tenho uma certeza de que eu vou trabalhar, de quantos dias eu vou trabalhar naquele mês. Então, eu não sei quanto eu vou receber. Então, eu fico muito... o empregado ele fica muito nessa insegurança de quanto é que ele vai receber por mês no final. Então, se o intuito da norma era, de fato, diminuir essa insegurança que é trazida para o empregado, né? Da questão da informalidade, da pessoa que é informal porque não sabe quanto vai ganhar por mês, o trabalho intermitente é a mesma coisa. A única diferença é que o trabalho intermitente ele lhe garante alguns direitos que são pagos de formas proporcionais. Então, ao pagamento de FGTS, ao pagamento de seguro-desemprego, desculpa, FGTS, aviso prévio, desculpa, gente, FGTS, 13º, férias proporcionais, elas são pagas à medida em que se encerra aquela atividade. Então, você paga de forma proporcional. Então, se garante essa verba extra, né? Se garante esse direito. Mas você não tem a garantia de quantos dias você vai trabalhar no mês. Então, você não sabe quanto você vai receber de fato. Então, essa ideia, essa insegurança, ela continua existindo. Pra gente explicar o que é essa imprevisibilidade, né? Pra gente explicar como é que se funciona o trabalho intermitente, né? Como é que se dá essa forma de trabalho intermitente, a regulamentação dele é trazida no artigo 452-A da CLT. Existia antes uma medida provisória, logo depois da reforma, que foi colocada em novembro de 2017, que ela regulamentava de forma bem correta, bem minuciosa, o trabalho intermitente, mas ela caducou. Né? Ela não virou lei, então assim, a gente tem hoje uma portaria do MTE que regulamenta algumas coisas, algumas dúvidas, mas a gente só tem esse artigo e essa portaria que regulamenta algumas coisas. Antes de começar, eu preciso dizer a vocês que não se aplica trabalho intermitente para o empregado doméstico, tá, gente? Empregado doméstico também não pode ser aplicado porque a própria lei, né, já estipula que se até 2 vezes por semana não é considerado doméstico, é diarista. Então, assim, a doutrina entende majoritariamente que não se aplica o trabalho intermitente aos domésticos, tá? Então, vamos agora passar para a regulamentação desse trabalho intermitente. Artigo 452-A, olhem aí na sua CLT. Vou ler para vocês e a gente vai explicando. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito. Então, necessariamente, contrato de trabalho intermitente é escrito. Vocês lembram que eu falei que pode ser tácito, pode ser verbal e tudo mais, mas existem contratos que têm a necessidade de ser escrito. Aqueles contratos por prazo determinado, eu preciso que eles sejam solenes, eu preciso que eles sejam escritos para entender que eles são determinados, porque senão eles passariam a ser indeterminados. E o contrato intermitente também, porque como eles têm regras próprias, eles precisam de uma prova documental. Então, vocês pensem um pouco nisso, quando for pensar se esse contrato ele vai ser escrito ou não. Se eu preciso provar de regras próprias, se eles são exceções, então eles têm que necessariamente serem escritos. E deve conter especificadamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não.
Então, esse pagamento é feito, você deve informar a hora de trabalho, né? Quanto vale? Sua hora de trabalho vale R$6, sua hora de trabalho vale R$10. Quanto vale a hora trabalhada para aquela função? Porque muitas vezes o contrato intermitente ele é contratado por hora. Então, eu vou te contratar para você trabalhar aqui 8 horas diárias. Então, você vai trabalhar 8 horas durante... você vai trabalhar 8 horas, você vai trabalhar 6 horas. Eu preciso que você trabalhe 4 horas. Então, assim, é necessário que esse contrato ele seja por hora, mesmo que fosse 8 horas por dia. Por quê? Porque ele não trabalha a semana inteira, ele não trabalha o mês inteiro. Pode trabalhar a semana inteira? Pode, professora. Pode contratar a pessoa para trabalhar, tipo, você vai trabalhar agora um contrato por dia. Você vai trabalhar 15 dias, né? Eu preciso, chamando você aqui, você vai trabalhar 15 dias direto. Ou você vai trabalhar esse final de semana, não sei quando é que você vai trabalhar de novo. Mas aí eu pago você pelas horas trabalhadas. Que deve ser com o valor do salário mínimo ou então o valor que já é pago para os outros. Porque a gente vai ver em negociação, em direito coletivo, que muitas CCTs e ACTs, eles estipulam o salário da categoria. Então, se tiver salário da categoria, então ele não pode ganhar menos do que aquele salário da categoria. E também a pessoa não pode ganhar menos do que o valor do salário mínimo. Mas aí, se tiver o valor da categoria acordado em ACT ou CCT, ele é pago de acordo com o salário da categoria. Citar um exemplo, a motorista de ônibus não pode ganhar menos de 2.000 e alguma coisa. É o piso da categoria, tá, gente? Então, o empregado convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviço, informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Vocês estão visualizando como é esse contrato? Então, eu fiz um contrato com você. Você não sabe quais são os dias que você vai trabalhar de acordo com a minha necessidade. Eu, empregador, no dia que eu precisar, eu vou chamar vocês. Agora, eu tenho que chamar você 3 dias antes. A gente vai entender por que você tem que chamar 3 dias antes. Então, eu tenho que lhe dizer, olha, 3 dias antes, eu vou precisar de você, hoje é terça, eu vou precisar de você na quinta-feira. Ou na sexta-feira. Eu posso chamar terça, senão eu já não posso mais chamar, porque eu tenho que chamar 3 dias, no mínimo 3 dias antes. Então, manda uma comunicação para você. Como é feita essa comunicação? Por WhatsApp, por e-mail, alguma coisa que seja escrita, alguma coisa que você possa provar que, de fato, você convocou aquele empregado. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. Então, recebeu a convocação, esse empregado vai ter o prazo de 1 dia útil para responder, presumindo o silêncio a recusa. Me chamou 3 dias antes, tal. Eu tenho que responder, o empregado tem que responder até 1 dia útil depois. Então, se não responder, presume-se de que ele não quer trabalhar naquele momento que eu chamei. Ele pode fazer isso, professora? Ele pode fazer isso. Tá aí no parágrafo 3º. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Então, o empregado, ele pode dizer, olha, esse fim de semana, você tá me chamando aí 3 dias antes para trabalhar num buffet, sei lá, de garçonete nesse buffet, mas eu não quero ir nesse, eu tenho uma outra coisa. E aí ele pode se recusar a trabalhar e isso não é caracterizado como uma insubordinação, tá, gente? Então, ele pode dizer que não quer trabalhar naquele dia, naquele momento que foi convocado. Aceita a oferta para o comparecimento do trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Então, eu convoquei você, empregador. Você disse que ia, mas você não apareceu, posso te cobrar uma multa de 50% do valor que eu ia te pagar. Então, olha que absurdo. O empregado, ele fica devendo ao empregador, tá? E aí ele pode pagar em dinheiro ou pode pagar com o próprio trabalho, mas aí ele fica devendo ao empregador. Se acontecer algum imprevisto, que ele não tiver como provar, óbvio, vai ser injusto o motivo, se ele não tiver como pagar, ele vai ter que pagar essa multa. E o contrário também, tá, gente? Se chamou o empregado, mas como é que esse empregado vai receber, né? Ele vai ter que entrar na justiça. E muitas vezes, se o dinheiro for pouco, nem compensa para ele
entrar na justiça para receber essa multa. Então, vale para as duas partes. Paga-se uma multa de 50% caso não compareça, desde que tenha acertado, o empregado não compareça ou o empregador não ofereça o trabalho, né? A pessoa chegar lá e não ter o trabalho para fazer. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outro contratante. A gente vai estudar mais na frente, na próxima aula, sobre duração de contrato de trabalho, a gente vai estudar que tempo à disposição do empregador, ele é remunerado. Mas nesse caso aqui, ele não é remunerado. Então, o período de inatividade, como a gente viu, com o trabalho intermitente, existe a alternância entre prestação de serviço e períodos de inatividade. Esse período em que o empregador não me chama para trabalhar, eu também não recebo por ele. Tá vendo aí? Será que trabalho intermitente é realmente bom para o empregado? Pensa aí. Por quando eu disse que não garante essa segurança ao trabalhador. Por quê? Porque o tempo que ele tá livre, ele pode arrumar outro emprego? Pode, mas ele também pode não arrumar. Entendeu? Ele pode não arrumar. Ou então ele fica ali, ele vai me chamar, fica naquela expectativa, acaba não rolando, e ele fica com essa insegurança, com essa imprevisibilidade salarial. Ele não sabe quanto vai ganhar por isso. Então, no período de inatividade, ele não é remunerado por ela e ele pode trabalhar com outra pessoa. Mas se ele tivesse um contrato formal, se ele fosse um garçom formal para o empregador, contratado de forma formal, como um contrato normal, formal não, né? Como um contrato normal de emprego, ele poderia ter outro emprego, não tem problema. A gente viu que exclusividade não é requisito da relação de emprego. Ele podia ter um outro emprego, isso não impediria. Então, assim, a ideia de que ele vai poder trabalhar em outro lugar é bom para ele, não necessariamente, tá, gente? Porque o direito do trabalho já não trazia essa ideia da exclusividade, né? Já não existia, a não ser que existisse no contrato de trabalho a ideia de exclusividade, normalmente se paga mais para ter isso. Mas como não tem, então assim, nenhum trabalhador ele é obrigado a ser exclusivo, exceto se o contrato der isso. Também desde que não gere choque de horário, óbvio. Mas o que a gente precisa entender aqui é que os períodos, eu preciso que vocês gravem isso, é que período inativo, como em trabalho intermitente, ele não é remunerado, tá, gente? Então, eu tenho uma característica específica, eu tenho uma alternância entre trabalho e período de inatividade, e esse período da atividade, ele não é pago. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. A diferença maior do contrato intermitente está aqui. Então, toda vez que eu